Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Rodrigo Araújo, o Barão do Pirapora. E é uma honra estar aqui com vocês para apresentarmos algumas das ideias que foram desenvolvidas ao longo desses anos sobre gamificação. Esse método eu tive a oportunidade de conhecer por volta de 2011, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação na área de tecnologia, que foi games, né? Produção e programação lá no Senac de São Paulo. E nossa, consegui uma turma para ir em sábado só, foi muito bom, porque com isso eu consegui manter, né, o ritmo de trabalho e no sábado eu ia lá fazer o curso. E então eu aproveitei cada disciplina da pós para justificar a minha pesquisa, que era a tese, inclusive está disponível aí na internet. Ela chama Produção de Games como Ferramenta do Ensino de História, e onde na verdade eu estou simulando passo a passo para trabalhar para fazer um game de RPG sobre a invasão holandesa no Brasil. Simulando passo a passo para trabalhar para fazer um game de RPG sobre a invasão holandesa no Brasil. A partir disso, eu precisei de elementos, né, para justificar o público-alvo, né, para essa faixa, para eu pegar alguma pesquisa, né, o que eles poderiam aprender com um game de história. Me deu um start, né, de fazer algo assim. No mesmo tempo que eu poderia pesquisar o público-alvo que eu tinha, eu coloquei em prática, literalmente, as ideias da gamificação, né? Por que literalmente? Porque eu falei, poxa, eu vou usar o passo a passo da gamificação, então vou aproveitar e produzir um jogo, um game, né? E foi então que eu criei lá com eles a gamificação de Sorocaba, que eu regionalizei as áreas lá, e os alunos acabaram no processo de aprendizagem, né, no processo de produção, né, desse game, dividido em grupos, e cada grupo cuidava de uma área de Sorocaba, e cada classe também trabalhava um assunto específico sobre temas ambientais. E isso foi muito legal, porque o processo de aprendizagem que eles tiveram a partir da produção enriqueceu muito, né? E era um trabalho de geografia, inclusive, né? A gamificação de Sorocaba foi um projeto inicial em geografia. E isso acabou sendo muito bom, porque eu me inscrevi no concurso da Microsoft na época, com esse projeto, e consegui vencer na área de inovação, e fui participar lá de um congresso na Europa, na República Tcheca, lá em Praga, num fórum global, onde eu tive que apresentar esse projeto do Aquiles Almeida em inglês para a turma lá e tal. Foi uma experiência muito bacana. É muito interessante porque que eu comecei a fazer isso. Desde pequeno eu já era desenhista de história em quadrinho, sou desenhista de história em quadrinho, e engajei a minha profissão logo nos primeiros anos, que foi em 94, a usar história em quadrinho para dar aula, né? Eu sou formado pela Universidade de Sorocaba, né? Fui uma das últimas turmas ainda que entrei, antes que era a Fundação Dom Aguirre, e ela se transformou na Uniso, né, no último ano. Então eu tinha uma classe com pessoas notáveis, né? Meus colegas são maravilhosos, assim, inclusive a Soninha, né, que foi diretora do museu de Sorocaba, né? O meu amigo Carlos Cavalheiro, né, que é um grande historiador, nosso parceiro, e inclusive eu acho que ele é um cara assim 100%, né? Ele e a esposa dele, a Adilene, né? Eu tenho um gosto por história, não só pelo meu pai, e pela profissão, por causa da minha mãe, a Ruth, e meu pai, o Dudito, que eram muito engajados, né, nessa questão da educação. Mas eu tenho sim como influência um professor de história que é maravilhoso, que é amigo meu,
né, que eu tenho um orgulho, que é o Alva, né, que é da DE. E isso proporciona muito meu engajamento com os estudos históricos, né. Eu tenho um maior carinho por eles, assim, eu acho que, meu Deus, né. Outro que nos influenciou já durante a faculdade foi o Frioli, né, que eu acho ele assim impecável, né. E aqui em Piedade, o Antônio Leite Neto, que já faleceu, autor do livro História de Piedade, né, e Macielzinho, que ainda é engajado na luta e no resgate aqui. Eu acho que são as figuras que são inspiradoras, né. Uma vez eu estava dando aula lá no litoral, lá em Ilhabela, e eu estava numa classe muito bagunceira, tinha um aluno assim, não fazia nada, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, professor, né? Você faz aqui? Eu falei para ele assim, né? Meu, e o que você gosta? Você só bagunça, mesmo, né? O que você faz? Você fala, eu jogo videogame, tá, eu falei, futebol, luta, essas coisas. Não, eu jogo Final Fantasy, né? Aí ele começou a contar a história do Final Fantasy, era o Final Fantasy X, né, na época. Contou pra mim detalhes, é um jogo que tem elementos da cultura japonesa, é um RPG, né? E, nossa, eu joguei, ele estava jogando esse jogo na época, assim, até, né? Uma dificuldade para entender a história e tal. E o menino me contou a história do jogo. Eu falei, mas como é que você sabe contar a história do Final Fantasy pra mim? Não é capaz de contar a história da nossa aqui, do Brasil? Aí ele falou, porque é mais legal, professor. Daí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu. Isso era em 2004, 2005, 2004. Falei, meu Deus, eu preciso estudar para fazer game, alguma coisa. Isso em 2004, fui estudar em 2011. Então, né, e com a meta mesmo de fazer jogo assim, para deixar legal, então, para deixar interessante. E aí, quando eu saí do Clique Ideia, eu tive a oportunidade de entrar de novo no estado aqui, né? E tem umas aulas em Itapiraí, me chamou a atenção, uma escola que estava nova, né? A escola do bairro do Turvo, na ocasião, e ingressei, né? Lá ainda como categoria O, mas eu adorei a turma da escola, uma equipe maravilhosa, sabe? Eu acho que para retomar assim o processo no estado, sabe? Apesar de ser categoria O, eu tive assim grandes colegas ali, as professoras muito engajadas, né? E eu falei, agora é a oportunidade de eu fazer um projeto de gamificação para valer aqui, é a primeira do estado, né? A primeira que eu trabalho no estado, no caso, né? Porque tinha no municipal e no particular. E junto com a professora Luciana, de português, a gente criou a narrativa gamificada, né? E história de Portugal, aliada até as origens de Itapiraí, foi muito bacana, né? Foi assim, a primeira experiência que eu tive em questão de interdisciplinaridade com outro professor, até porque eu fazia as coisas muito centralizadas, né? Falei que um dos desafios é fazer interdisciplinar junto com outro professor, né? Junto com outra matéria, mas tendo outro professor de engajado. E fizemos lá, foi muito legal, né? Tivemos uma projeção, participei de um evento do Inova não, mas não é o Inova, nossa, era o nome do Educação, né? Lá no MIS, né? No Museu de Imagem e Som, projetou um pouco as crianças de Itapiraí ali nessa ocasião. E a TVT foi lá atrás da gente, até vou mostrar para vocês aí o trabalho que eu fiz com a Luciana lá no bairro do Turvo. A Escola Estadual do Bairro do Turvo de Itapiraí orgulhosamente apresenta um trabalho inédito de gamificação da pedagogia. É a narrativa gamificada do Tencho ao Turvo. Esse projeto interdisciplinar envolveu os professores de História e Língua Portuguesa, a professora Luciana Vieira Pinto e o professor Rodrigo Aires Araújo,
o Barão de Pirapora. Os dois trabalharam com a 7ª B do colégio, onde foram estimulados à pesquisa dos elementos que formaram a cultura portuguesa e o encontro entre os dois mundos no período das grandes navegações, ao mesmo tempo em que criaram as narrativas de aventura sob orientação da professora Luciana. O resultado de tudo isso foi a criação de um game construído através dos desenhos e as narrativas desenvolvidas em sala de aula. Cada equipe ficou responsável por uma determinada fase da vida do personagem Manuel. Um português que embarcou em inúmeras aventuras até chegar ao Brasil e iniciar uma nova vida, sugerindo a formação de uma nova região através do Rio Turvo. Enfim, o game está disponível na internet e pode baixar gratuitamente para a versão para celular através do Google Play. É a primeira vez que alunos de escolas estaduais apresentam um projeto de gamificação e criaram um game mobile. Essa é a tendência de uma nova perspectiva da educação, que é o resultado prático da gamificação da pedagogia, e isso só é possível através do apoio e sensibilidade da comunidade, dos alunos, dos professores, da coordenação e da direção da escola. Esse projeto foi inovador porque foi a primeira vez que a gente usou para criar no celular o jogo, né? E foi através dos aplicativos que eu desenvolvi estudando aqui que conseguimos fazer um APK, né, para entrar nos aplicativos do Android. E foi muito legal, a criançada, né, adorou. Eu percebi que tinha alguns engajamentos, alguns assim, alunos que não faziam nada, de repente eles conseguiram, né? E nossa, foi muito 10. Aí eu tinha uma preocupação, no segundo ano, né, 2016, eu pensei, vou fazer alguma coisa que tem que envolver a comunidade. Né? Até porque eu estava pensando em questão de a ideia de fazer uma replicabilidade, né? Assim, algo que alguém possa continuar, no sentido assim, eu tenho que mexer com a comunidade. E nada melhor do que o bairro dos Leites, onde eu já estava atuando na Escola Leonor, e que eu tenho para mim que é um dos bairros mais engajados em termos de origem da história da nossa cidade, aqui de Piedade, que é um bairro que tem elementos que construíram a origem de Piedade, né? A base das nossas pesquisas é ali, então desde universitário eu pesquiso aquele lugar e sou fascinado pela história do bairro. Então eu já tinha elementos de conteúdo, né, para trabalhar com eles, e criamos ali a transposição digital, né, o nome do projeto, que seria trabalhar a própria comunidade no jogo, né? E aí fizemos aí o Bairro dos Leitos, o game, né, como resultado da transposição digital, envolvendo a comunidade, né, através de fotografias também, de textos históricos e desenhos, né, da mesma forma. Vocês vão ver aí então esse trabalho do projeto da transposição digital. A experiência desenvolvida no projeto Bairro dos Leites Transposição Digital envolveu toda a classe do 8º ano no processo de produção e pesquisas, baseados nos livros de Antônio Leite Neto e do Benedito Maciel de Oliveira, e as pesquisas de campo estimuladas em sala de aula. Resultou na reprodução gráfica e digitalizada do Bairro dos Leites, retransmitindo ou transferindo a vida social e pacata do bairro pedadense ao mundo digital. A criação do game design a partir dos desenhos e ideias pré-planejadas previu um hub inserindo o próprio bairro, conduzindo um personagem diante de pequenas missões baseadas no cotidiano do bairro e na sua história, como a tradicional festa do São João, onde as pessoas atravessam a pé nas brasas da fogueira, toda noite de 24 de junho. O Campo dos Leites, onde treinam os times do Campeonato Varzianos de Piedade. A Cachoeira, que foi palco de ocupação no passado, e um pouco da história, conduzindo a própria Antônia Cândida em sua carruagem em pleno século XIX, na antiga Fazenda das Lavras, lembrando o Casarão dos Leites, que hoje, na verdade, já não existe mais.
antes de ser a Fazenda dos Leites. Por fim, uma das lendas antigas do bairro serve como propósito a fase do boss. Após cumprir todas as missões, o jogador precisa enfrentar a noiva fantasma, que assombrava o bairro dos Leites segundo os causos mais antigos. Enfim, toda essa história e tradição da zona rural piedadense pode ser conhecida e baixada pelo celular, através da Play Store do Google Play. Jogue agora mesmo e conheça o bairro dos Leites, o game. Mais um game produzido por alunos da escola pública do estado de São Paulo. E no ano seguinte eu estava com umas aulas na Maria Paula, que até então eu já consegui me efetivar, e aí um dos primeiros projetos que eu desenvolvi assim, com a efetivação foi uma já voltada para as habilidades da questão afro, né? E pertinente ao assunto que o 7º ano estava estudando naquela época na Maria Paula Ramalho Paes. E aí desenvolvi com eles o projeto do Zumbi dos Palmares, né? Por menos que se conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Olá, eu sou o Barão do Pirapora. Sou professor de História da Escola Maria Paula Ramalho Paes, em Piedade. Também sou professor de História na Escola Teodora de Camargo Aires e na Maria Tereza, no bairro dos Godinhos, todos na cidade de Piedade. Eu já trabalho há alguns anos com gamificação, a cada ano trago um projeto novo. O projeto desse ano, ele tem algumas características especiais, que levaram a algumas modificações. O projeto de gamificação da pedagogia desse ano 2017 foi aplicado na Escola Maria Paula, onde sou professor efetivo de História. A temática corresponde à história de Zumbi dos Palmares, contemplando o estudo dos quilombos, que era a situação de aprendizagem 5 do caderno do aluno do governo de São Paulo. As bases de construção do game de Palmares, que é o nome do projeto, eu procurei evidenciar a questão e a importância da cultura no processo educacional. E, em especial, a cultura afro, trabalhando a resistência, inclusive num momento simbólico, né, que devemos lutar sempre pela liberdade, resistindo aos opressores e criando condições para mantermos nossa soberania. Zumbi é o melhor personagem para representar todo esse momento, toda essa luta. Os desafios foram trabalhar a questão-chave da gamificação, que é o protagonismo juvenil. O público-alvo, que foi a classe do 7º ano B, apresentaram dificuldades de autonomia. Portanto, tive dificuldades de andaimagem, que é o suporte que é necessário, né? Que eu preciso ter em toda a gamificação. E também o gerenciamento dos próprios alunos, porque eles tiveram problemas de se autogerenciar, né? E só algum ou outro teve destaque, mas eu precisava de contemplar isso de uma forma mais ampla. Tipo assim, por exemplo, um grupo inteiro não conseguiu entregar a última parte do game, que seria a batalha lá com o Domingos Jorge Velho, que seria o encerramento ali da proposta. Então ficou faltando o final, o grande finale, assim, o boss, né, que seria o Domingos Jorge Velho. A avaliação também precisou ser individualizada, não tinha feito isso ainda em outros projetos de gamificação. Por exemplo, que eu apontei um que trabalhou mais que o outro, assim, realmente não teve não foi de forma uniformizada, né? Eles tiveram uns que realmente tiveram mais destaques e outros conseguiram gerenciar melhor todos os grupos, tá? Nesse caso da Maria Paula, ali também tem um Grêmio muito atuante, então eu pedi ajuda até do Grêmio para me gerenciar, para fazer o papel dando a imagem, mas mesmo assim ainda faltou mais autonomia, até porque eu queria do próprio grupo escolher o próprio gerenciamento, né? Enfim, o resultado apresentou destaques da história do próprio Zumbi, contemplando a sua infância lá no Engenho, né? Já tem os detalhes do Engenho, que o grupo 1 fez, né? Bem legal, porque trabalhou os elementos clássicos dos engenhos de açúcar, né? Que tem a Casa Grande, a Senzala, o próprio engenho em si de açúcar, né? E a lavoura do canavial e tal.
né? No caso dessa primeira fase, ele contempla a infância do zumbi no engenho enquanto ele era um coroinha ainda. E depois, assim, a segunda fase, o grupo da segunda fase trabalhou a fuga do zumbi quando ele sai, já adolescente, né, uns 14, 15 anos, ele sai do engenho e foge para o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Então, essa segunda parte, ele já está mais jovem, ele passa pela floresta, eles fizeram a pesquisinha da mata lá da região do Nordeste, e daí ele sobe, né, as pedras assim, simbolizando a subida para a Serra da Barriga, que é onde está o Quilombo dos Palmares. Na terceira etapa, que é o terceiro grupo, eles fizeram já tipo uma releitura de um ataque dentro dos engenhos, assim, que o zumbi está atacando um engenho, salvando escravos, assim, meio que simbólico também, nos engenhos eles estão assim meio que pegando fogo e tal, então tem uma coisa meio épica, assim, né, mostrando a questão do movimento, da ação mesmo. E interessante, seria o último grupo que faltou, que seria a batalha contra o Domingos Jorge Velho. Enfim, gente, de qualquer modo, nós conseguimos fazer uma homenagem de forma mais simples, mas com todo carinho, para comemorar o dia 20 de novembro, inclusive com uma festa de lançamento do nosso game, né? Uma festa afro. Enfim, nós temos assim um resultado bastante simbólico para representar, nessa época difícil, um momento de luta, né, contra essas opressões que estamos vivendo através da figura de zumbi, e homenageando também esse grande herói da nossa história. O jogo vai estar disponível, evidentemente, no meu blog, para as pessoas conhecerem, e depois vou disponibilizar também para celular. É um novo trabalho de gamificação de 2017. No ano seguinte, lá ainda na Maria Paula, eu pude pegar as classes do sexto ano, que eu tinha só quase sexto ano lá, muito difíceis, né, entendeu? Classes bem complicadas. E eu peguei o tema da Grécia, que eu falo, poxa, são um dos assuntos mais legais que tem, né? E tentamos aí desenvolver o projeto Apoteose, que eu chamei. O primeiro game é referente à Ilíada, onde temos a história de Paris, inicialmente como um camponês, e depois ele vai avançando na história. Temos a história das deusas e depois a história da Helena. Na sequência nós já controlamos um grego, um herói grego, pode ser Aquiles, e na criação dos meninos lá, nós podemos ver então os elementos da cultura grega inserida também lá em Troia, né? E, claro, característica principal, o cavalo de Troia, né? Nessa fase a pessoa tem que empurrar o cavalo até a Troia, e depois, por último, a destruição de Troia. E no ano de 2019, né, eu pude fazer junto com o Leonor de novo, mas agora com o grupo de sexto ano, a mesma estratégia usada, só que usei o tema do Egito, né? Usei as habilidades sobre o Egito. A questão da África também, fiz eles estudarem tudo, né? E o que foi interessante é que, né, eles desenvolveram o projeto Dádiva, né, de uma forma assim brilhante. Assim. Foi a melhor turma que eu tive, né, nesse engajamento aí da gamificação. Olá, sou o professor Rodrigo Elis Araújo, o Barão do Pirapora. Sou professor de História da Escola Carlos Augusto de Camargo e da Escola Leonor Oliveira Martins de Piedade, da Diretoria de Votorantim do Estado de São Paulo. Hoje venho, através desse vídeo, apresentar o meu novo projeto de gamificação aplicado na Escola Leonor Oliveira Martins, que é uma escola rural de Piedade, localizada no bairro dos Leites. Nessa escola, tem um público ideal com habilidades e competências necessárias de crianças que vieram da Escola Municipal Professora Ana Pucci,
Leite Fragnan. Portanto, o projeto foi aplicado na turma de 6º ano da escola, que ingressaram no estado esse ano de 2019. E com o apoio da gestão e dos professores da escola Leonor, já estão demonstrando características de autonomia, criatividade e protagonismo juvenil. O projeto de gamificação desse ano chama-se Projeto Dádiva, onde os alunos pesquisaram o Antigo Egito, produziram desenhos e construíram um game. Dividimos a turma em 9 grupos. Cada grupo ficou responsável por uma fase do game. A primeira fase, destacamos o Mar Mediterrâneo, onde nosso herói atravessa com uma embarcação egípcia, seguindo pelo deserto africano, produzido por outro grupo e culminando na cidade de Mênfis, onde o grupo recriou a cidade usando suas pesquisas e criatividade. Nosso herói segue ao Palácio do Faraó, produzido por outro grupo, seguindo para as pirâmides, onde outro pessoal produziu o interior delas, a partir de pesquisas nos livros de história. Após as pirâmides, nosso herói desce pelo rio Nilo e posteriormente anda pelo deserto de Camelo, até chegar ao templo de Abu Simbel. Após essas missões, ele volta para Mênfis guiando uma biga, que era uma das carroças egípcias. Enfim, todo esse engajamento conduziu meus alunos a deslumbrarem um pouco sobre a cultura e a sociedade egípcia, explorando a geografia, política, transporte e arquitetura. Desse modo, pude contemplar as habilidades atribuídas ao novo BNCC, onde estão previstas como identificar as diferentes formas de linguagens, registros, técnicas e artes nas sociedades antigas, como a África, e distinguir a importância da cultura oral, material e escrita para a transmissão da memória e do conhecimento nas diferentes sociedades antigas, como a África. Sim, o projeto da gamificação da pedagogia, aplicado aos alunos agora em 2019, marca uma nova etapa da produção de games em sala de aula, agora baseada no novo BNCC. E é mais um capítulo, né? Vamos dizer assim, é mais um importante capítulo do uso de novas tecnologias educacionais para nos trazer à luz de uma escola pública de qualidade. E com o projeto Dádiva, eu me inscrevi um evento de apresentação dos projetos do Inova, né? E foi muito legal, porque acabamos indo lá, sendo um dos selecionados, e fui com o meu aluno João, né? Que estava então na ocasião no 7º ano, no 6º ano, e fomos lá em dezembro, né? Final do ano, né? E conhecemos os projetos, né? E praticamente foi muito interessante, porque nós, numa escola rural, né, do Leonor, estávamos diante de escolas, tudo integral, né? Escolas grandes, assim, com projetos muito engajados, muito bons. Me inspirou bastante, inspirou o João também, que participou de alguns cursos lá, né? Que a gente colocou, fez questão, né? E ali foi legal, porque eu conheci também toda essa galera aí que aparece no centro de mídia, nos planejamentos, eu conheci lá, né, antes de ter essa, né, evidentemente da pandemia e o ensino remoto, mas eu pude conhecer esse pessoal, né, além da turma da DE também estava ali presente, né, dando maior força pra gente, né, o sucesso dessas empreitadas, elas têm muito que ter apoio da gestão, né, eu acho que isso é fundamental. Criar novas experiências, tal, dentro do que a gente aprende, dentro que todo dia a gente está aprendendo, e também nas formações, a gente tentar colocar em prática de uma forma que a gente possa chegar, né, no contento dos alunos e no objetivo do nosso trabalho, né? Então eu acho que a gente termina aqui. Eu gosto muito de usar uma frase que é engajado sobre a questão do tempo, né? Que eu termino falando assim sobre a questão de tecnologia, estudo de história, é que falar do passado é coisa do futuro. E é isso aí. Um grande abraço.